Bom dia, pessoal. Hoje a gente fala sobre inventário, tá? Então, assim, a ideia do inventário é não entrar muito no escopo processual da coisa. Então, assim, vocês vão ter que entender, no caso, que eu vou tentar dar uma resumida. Tem bastante slide, tem bastante dispositivo legal, mas a gente não precisa entrar muito no mérito do processo. Mesmo porque a parte processual, teoricamente, vocês tiveram no semestre passado, e esses aspectos mais processuais eu não vou ficar pedindo, não vou ficar cobrando para vocês em prova. Então, seguindo aqui, a gente tem que, com relação a conceito e procedimentos, né, Mariana Diniz ela entende que o inventário é um processo judicial que vai relacionar, descrever, avaliar e liquidar todos os bens pertencentes ao decujus ao tempo da sua morte, para distribuir entre os sucessores. Traz também aqui uma definição do Zeno Veloso. Além disso, a gente vê de onde vem a palavra inventário. Né? Inventário vem do latim inventarium ou invenire, que significa agenciar, dirigenciar, promover, achar, encontrar. Por quê? Porque é justamente isso que acontece no inventário. Você vai procurar os bens da pessoa, procurar as dívidas da pessoa, relacionar tudo isso e daí dividir entre os herdeiros. Então o objetivo do inventário é encontrar esses bens, liquidar as dívidas e dividir o que sobrou entre os herdeiros. E daí aquele condomínio legal pro indivíduo, quem não lembra o que é isso, vai ter que rever as nossas aulas sobre o direito das coisas, que é o que tem a herança, né, um condomínio legal pro indivíduo, vai ser cessada com o fim do inventário. Então é para isso que serve o inventário, para não ter, para fazer cessar esse condomínio legal pro indivíduo, ou seja, indivisível. Pelo artigo 1991, a partir do momento em que existe a assinatura do compromisso do inventariante até a homologação da partilha, toda a administração da herança vai ser exercida pelo inventariante, que é o administrador do espólio, e ele tem um mandato legal. Lembrando que espólio é aquele conjunto de bens e direitos e deveres formado com a morte de alguém. Bem, pelo CPC, o artigo 610, vai lembrar que se houver testamento ou interessado incapaz, o inventário vai ter que ser judicial. Então, essa é a regra geral para o inventário judicial. Tem testamento? Ah, então é judicial, não dá para fazer extrajudicial. Tem o interessado incapaz? Então, normalmente o herdeiro, né? Então vai ter que fazer judicial e não extrajudicial. Obviamente que se os herdeiros brigarem entre si sobre a forma de partilhar os bens, também o inventário vai ter que ser judicial. Mas, via de regra, não havendo herdeiros incapazes, nem testamento, nem discussão entre os herdeiros, esse inventário pode ser feito extrajudicialmente, o que é mais rápido e mais barato. E é uma forma facultativa nesses casos que eu mencionei. Bem, então, quais são os requisitos do inventário extrajudicial? Como eu disse, as partes têm que ser capazes, elas têm que concordar com essa via extrajudicial, não pode ter ninguém que não, mas eu queria que tivesse uma sentença. E não pode ter testamento, o que é criticado por parte da doutrina. Isso está previsto no artigo 610, parágrafo 1º e 2º do Código de Processo Civil. E o enunciado 600 da 7ª Jornada de Direito Civil já menciona aí a doutrina, mencionando que após registrar judicialmente o testamento e todo mundo sendo capaz e concorde com os termos, não havendo conflito de interesse, é possível que se faça o inventário extrajudicial. Qual que é a ideia da doutrina aí? É que a ação de abertura, registro e cumprimento de testamento, ela, como o próprio nome diz, é uma ação judicial. Então nada impediria que os herdeiros promovessem essa ação de abertura, registro e cumprimento de testamento judicialmente, normalmente, uma vez havendo a sentença determinando o cumprimento desse testamento, isso é levado para um cartório e é realizado um inventário extrajudicial cumprindo os termos do testamento. Faz todo sentido, embora não haja essa previsão legal. O IBDFAN e algumas entidades representativas de cartório já protocolaram um pedido de providência para o CNJ para que seja possível o inventário judicial mesmo com testamento, o que ainda não recebeu um posicionamento do CNJ. Eu estimo que em muito pouco tempo o CNJ vai acabar legislando e determinando isso. Bem, continuando com relação aí ao inventário, existem outros enunciados de jornada de direito processual civil, por exemplo, no enunciado 51, que se houver um registro judicial, autorização expressa do juiz social competente, todo mundo poderia fazer esse inventário e partilha por escritura pública. Também, então, o pessoal do processo concorda com o pessoal da Jornada de Direito Civil nesse sentido. Existe também o enunciado 77 da primeira jornada de prevenção e solução extrajudicial de litígios, basicamente dizendo a mesma coisa. Então vocês veem que a doutrina, tanto processual quanto civilista, meio que concorda que seria uma ótima saída que se fizesse o inventário extrajudicial, mesmo com o testamento, desde que se abra o testamento no âmbito de uma ação.
O provimento 56 de 2016 do CNJ obriga a consulta ao Registro Geral de Testamentos online para que se processe inventário e partilha. Por quê? Porque se identificar a existência de um testamento, então aquele inventário vai ter que se dar de maneira judicial. Então, essa certidão de inexistência de testamento tem que ser juntada nos autos do inventário sempre. Toda vez que você fizer um inventário, você vai ter que juntar essa certidão ou apresentar quando lavrar a escritura. Então, o tabelião vai lá atestar, olha, não havia testamento do decursos. Vocês podem perguntar, mas professor, ok, testamento público está lá registrado, testamento cerrado está registrado também, está registrado que a pessoa entregou um testamento cerrado, não sei se vocês lembram disso. Mas e o testamento particular? Esse é o problema, o testamento particular. Se a pessoa deixou nenhum envelope, não avisou ninguém, talvez nunca descubram que tinha um testamento. Esse é o grande risco do testamento particular e é a razão pela qual, se você decidir fazer um testamento particular, deixe com um testamenteiro de confiança, alguém que provavelmente vai sobreviver a você e vai poder levar esse testamento para ser devidamente aberto. Então, quais são as espécies de inventário? A gente tem o inventário judicial, pelo rito ou procedimento tradicional, chamado inventário comum, que está nos artigos 610 a 658 do CPC. Também o inventário judicial pelo rito ou procedimento do rolamento sumário, que vai estar no artigo 659 do CPC, que vai ocorrer quando todo mundo é maior e capaz, independentemente dos valores dos bens. E inventário judicial pelo rito ou procedimento do arrolamento comum. Nesse caso, você está previsto no artigo 664 do CPC, quando os bens do espólio forem de valor igual ou menor que 1.000 salários mínimos. Então vocês veem que boa parte das vezes os inventários vão se dar pelo arrolamento comum, porque os bens do espólio são menores do que 1.000 salários mínimos e todo mundo tem que ser maior e capaz. Não necessariamente no caso do arrolamento comum. Então, arrolamento comum e arrolamento sumário acaba sendo muito comum. Por quê? Porque as pessoas em geral não têm muitos bens. E a maior parte das vezes todo mundo é capaz, porque as pessoas que morrem via de regra são idosas e os filhos, os herdeiros, tendem a ser adultos de 30, 40 anos. Obviamente que quando há herdeiro incapaz ou há testamento, não tem jeito, vai ter que ser pelo inventário judicial, pelo procedimento tradicional. Bem, com relação ao inventário judicial comum, eu remeto a vocês aí a leitura do CPC, porque, enfim, o Código de Processo Civil não tem grandes polêmicas. Existe uma polêmica quanto à falta de previsão de sanção se a pessoa não instaurar um inventário dentro do prazo de 2 meses da contada abertura de sucessão. Esse problema existe. Mas, de qualquer forma, a súmula da STF 542 já estabelece que não é inconstitucional a multa que é instituída pelo Estado como sanção pelo retardamento do início ou ultimação do inventário. Então, não existe sanção prevista no CPC, mas existe sanção prevista em legislação estadual. Quem é que pode requerer o inventário? Essa legitimidade está prevista no 616 do Código de Processo Civil. E vocês podem ver ali, são 9 incisos. Pode ser o cônjuge ou companheiro, herdeiro, legatário, testamenteiro, cessionário do herdeiro, credor do herdeiro, Ministério Público, Fazenda Pública, se houver herdeiros incapazes, no caso do Ministério Público, Fazenda Pública quando tiver interesse da Fazenda Pública, notadamente quando existe, sei lá, execução fiscal, o decursos deixou muita dívida de tributário e tudo mais. E o 9º, administrador judicial da fazenda da falência do herdeiro. E enquanto o inventariante não presta um compromisso, o administrador provisório é quem vai cuidar desses bens. Enquanto administrador provisório, a gente falou sobre ele na última aula, uma aulinha tranquila de 3 minutos de duração, vocês já devem ter visto, né? Então, assim, é aquela história do administrador provisório. E daí você tem a situação de quem é que pode ser inventariante. Quem é que pode ser inventariante vai estar nomeado assim pelo juiz no artigo 617. Quem são essas pessoas? Cônjuge, herdeiro que está na posse de administração do espólio, qualquer herdeiro, herdeiro menor por seu representante legal, testamenteiro, cessionário do herdeiro, inventariante judicial, pessoa estranha e idônea quando não houver inventariante judicial. Então você tem toda essa lista no artigo 617 do Código de Processo Civil sobre quem pode ser ou não pode ser, no caso, inventariante. As atribuições do inventariante se encontram no 618 do Código de Processo Civil, vale a pena vocês darem uma checada. E com isso, vocês, sinceramente, vocês vão olhando os dispositivos do CPC sob inventário e não tem grandes mistérios. Eu estou fazendo essa aula aqui mais para vocês terem ciência de o que vocês têm que analisar para saber mais ou menos como funciona o inventário. Eu não vou pedir procedimento para vocês em prova, porque, sinceramente, isso é matéria de processo. A nossa preocupação é de direito material. Com relação, enfim, ao inventário pelo rito do arrolamento sumário, isso está previsto no 659 do Código de Processo Civil, e o fundamento disso é no artigo 2015 do Código Civil. O artigo 2015 do Código Civil diz que se os herdeiros forem capazes, podem fazer partilha amigável por escritura pública, termos autos do inventário, escrito particular, homologado pelo juiz.
E o 659 vai tratar da homologação pelo juiz dessa partilha, do 659 do CPC. Com relação também ao inventário, ao rito comum, que é o outro caso de inventário judicial, que é o terceiro caso que a gente tem que ver, está no artigo 664 do Código de Processo Civil. Quando o valor dos bens de espólio for igual ou inferior a 1.000 salários mínimos, o inventário vai se processar na forma de arrolamento. O inventariante nomeado, independente de assinatura de termo de compromisso, tem que apresentar com as declarações a atribuição de valor dos bens de espólio do plano de partilha. Então o próprio inventariante vai apresentar esses valores. É importante lembrar que isso tem que, junto, tem que dar menos de 1.000 salários mínimos. Nossa, professor, isso dá mais de 1 milhão de reais, não é pouca coisa. De fato, não é pouca coisa. E a maior parte aí dos inventários que são processados no Brasil são feitos pelo rolamento comum ou pelo rolamento sumário. Com relação fechando essa aula, que foi bastante breve, o Flávio Augusto Monteiro de Barros, ele lista as modalidades de inventário judicial. Isso é mais para a gente analisar que existem diversas formas de inventário judicial, e não, assim, não é uma definição legal, mas é uma definição doutrinária. Ele menciona o inventário orfanológico, quando tem um herdeiro menor, maior incapaz, ou ausente ou desconhecido. Então, nesse caso, é o orfanológico. Também existe o inventário de provedoria, que é quando há testamento por dissílio, porque você vai dar provimento, né, à última vontade do falecido. O inventário de maiores, quando todo mundo é maior e capaz. O inventário conjunto, que ocorre quando duas pessoas que estão têm um laço de parentesco, na verdade um laço de conjugabilidade, né, pessoas, dois cônjuges ou companheiros, por exemplo, e daí, como elas morrem juntas, o inventário pode ser conjunto. E inventário negativo, que você já deve talvez ter ouvido falar, esse inventário negativo ele vai ocorrer quando não existem bens deixados pelo decújus. Então se faz um inventário para dizer, não há o que dividir, acabou tudo. Muita gente, por incrível que pareça, morre sem deixar bem nenhum, só dívida. E às vezes é necessário fazer um inventário negativo justamente para deixar isso oficializado. Olha, a pessoa não deixou nada, deixou só dívida e eu sou herdeiro, eu não vou, como a aplicação da máxima viris hereditatis, eu não vou pagar nada, porque eu não vou pagar essas dívidas porque eu não aceitei. Bem, é isso, pessoal. Boa noite, tá? Até a próxima.